A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Que mensagem de arrependimento e que oportunidade que nos é dada para nos arrepender de nossos pecados e receber o reino dos céus. Mas eu quero falar no dia de hoje sobre o reino dos céus, o reino de Deus. No Evangelho de Mateus, a palavra reino no Evangelho de Mateus se repete muitas vezes. Nós temos diversas menções ao reino, e já são mais de 20 vezes que fala do reino, por isso que Mateus é chamado o Evangelho do Reino. Mas eu quero trazer para nós algumas meditações ou elementos do reino de Deus, ou do reino dos céus em Mateus. Primeiro, de acordo com Mateus 4,17, é chegado o reino dos céus. O reino dos céus é chegado. Está você disposto a se arrepender para receber o reino dos céus? Porque é chegado o reino dos céus. Com Cristo trouxe o reino dos céus para nós. Mateus capítulo 4, verso 23, diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Está vendo? O reino é pregado, o evangelho, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, é chegado o reino, pregando o reino de Deus. Vamos a Mateus capítulo 5, verso 19, que é parte do Sermão do Monte, que fala do reino. Em Mateus 5,19 diz: qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então aqui nós temos o menor e o grande no reino dos céus. Mas note, chamado no reino. Então presta atenção, é chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino. Nós somos chamados no reino de Deus. Mateus 5,20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não aceder à dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É chegado o reino, é pregado o reino, é chamado ao reino e entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 6, verso 19, falando da oração que nós devemos fazer, a oração conhecida como oração do Pai Nosso, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E olha o verso 10, Mateus 6,10, venha o teu reino, venha o teu reino. Interessante, é chegado o reino e pede que venha o teu reino. Então é chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino. Ainda em Mateus 6, verso 33, diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Note que não serão dadas, porque Deus já deu, só serão acrescentadas as coisas. E diz aqui: buscai o reino. Qual é a sua prioridade? A sua prioridade é o reino? Está você buscando o reino de Deus? Ou sua prioridade são os prazeres dessa vida? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. É chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino, buscai o reino dos céus. Mateus capítulo 13, versículo de número 11, lemos assim: respondendo, disse: porque a vós é dado conhecer
os mistérios do reino dos céus. Em Mateus 13, nós temos os mistérios do reino dos céus e temos as parábolas do reino dos céus. O reino dos céus possui mistérios. Então, é chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino, buscai o reino e os mistérios do reino. Mateus capítulo 13, verso 19, ouvindo alguém a palavra do reino. O reino tem uma palavra para você. E não a entendendo, vem o maligno e arrebata. Note que o maligno gosta de arrebatar aquilo que foi semeado no seu coração, a palavra do reino. Temos então aqui a palavra do reino. Mateus capítulo 13, verso 38 diz: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Será que nós somos filhos do reino? Aí, a boa semente são os filhos do reino. E o joio? O joio são os filhos do maligno. Que Deus nos livre de ser filhos do maligno e que sejamos filhos do reino. É chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino, buscai o reino, os mistérios do reino, a palavra do reino, os filhos do reino. E olha Mateus 16, versículo 19. Lemos assim, Mateus 16, 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus. Você sabia que o reino dos céus tem chaves? E nós precisamos ativar essas chaves para entrar no reino dos céus. Uma das chaves do reino dos céus é a fé. A fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Essa é a chave para poder entrar no reino dos céus. Então temos as chaves do reino do céu. A fé é uma delas, não é? A confiança em Deus é uma das chaves para entrar no reino dos céus. Jesus é a chave para entrar no reino dos céus. Então é chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino, buscai o reino, a palavra do reino, os filhos do reino, as chaves do reino. Vamos falar de mais dois elementos do reino. Mateus 24, verso 14, lemos: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, então virá o fim. O evangelho do reino. Mateus é o evangelho do reino. Que nós possamos crer nesse evangelho, que possamos nos arrepender, porque é chegado o reino dos céus. Olha só, é chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino, buscai o reino, os mistérios do reino, a palavra do reino, os filhos do reino, as chaves do reino, o evangelho do reino. E para terminar, a herança do reino. Mateus 25, versículo de número 34, lemos: então dirá o rei os que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino é a nossa herança, pois está preparado desde a fundação do mundo. Deus preparou um reino para nós, o reino dos céus, que nós possamos nos arrepender, porque é chegado o reino, pregando o reino, chamado no reino, entrareis no reino, venha o teu reino, buscai o reino, os mistérios do reino, a palavra do reino, os filhos do reino, as chaves do reino, o evangelho do reino, a herança do reino. Deus te abençoe. Em Cristo Jesus, acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, subscreva. E ao entrar no canal, clique naquela foto redonda e você vai ali achar 238 pastas com um total de 6.890 vídeos para você acerca do reino. Venha ao reino de Deus. Que Deus te abençoe. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia.